Vamos lá, nosso reencontro, Cícero Roberto, ex-militar estadual, hoje advogo há 9 anos. Aos que conhecem a história, vai participando aí para quem não conhece. O nosso canal criado especificamente para vocês, os agentes de segurança. O seu canal ASP, Agente de Segurança Pública. Se inscreve lá, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Dr. Magno e eu, aqui da Somais, do Complexo Somais, estivemos na cidade de Guarulhos fazendo um júri. O que é o Tribunal do Júri? Reconhecido pela Constituição, reconhecida a soberania dos vereditos, reconhecida a plenitude da defesa, tá? E tem uma legislação que regula as especificidades do Tribunal do Júri, que é dentro do CPP, o Código de Processo Penal. Artigos 406 ao 497, aí se você tiver uma curiosidade, você vai lendo lá, você vai entender o que é que funciona, como é que funciona o Tribunal do Júri, as suas instrumentalidades. Nós vamos deixar aqui o vídeo para você em cortes, para não ficar tão longo, para você ver como é que é os debates orais entre a promotoria e a defesa. Meu forte abraço, vai seguindo o nosso canal, vai compartilhando aí nos teus grupos. Até o nosso próximo encontro. Está aqui fazendo essa dualidade comigo. Eu sei que vossas excelências estão assim. Aquele sentimento de quando a gente vai no culto ou na missa. O que é que Deus tem para falar para mim diante desta grande dúvida ou da resposta que eu vim buscar? Eu já estive nessa posição aí. É muito difícil julgar. Porque quem julga está sob juramento. Vossas excelências são escolhidos ao passo divino. Porque quando jura, representa o divino na terra. Eu não tenho muito argumento de proselitista, mas, vez por outras, eu também gosto de falar de acervos, contextos e paráfrases bíblicas. Assim como o doutor promotor alegremente falou da pessoalidade de Cristo Jesus sem erro, sem pecado. Aqui eu até ratifico a vossa fala do doutor promotor. Quem sou eu aqui? Eu vim do Ceará para cá, não me envergonho de falar disso, uma terra linda, maravilhosa. Eu vim com a intenção de não vender mentira, porque eu não vim vender mentira para vossas excelências. Eu não estou aqui querendo compactar em vossas excelências que eu estou com a razão e a doutora promotoria está sem a razão. Eu não vim fazer uma confluência de argumentos. Eu comparo vossas excelências como Deus. Mas que loucura e bobeira que esse advogado está falando? Não é. Eu aprendi com um advogado muito atuante no júri em Fortaleza que o ser humano é comparado a Deus em duas vertentes. Quando ele gera a vida e quando ele julga. E eu tenho a impressão de que vossas excelências, todos aqui, já geraram vida. Ou se não geraram biologicamente, podem ter gerado de um amor afetivo. E vossas excelências aqui estão na posição de julgadores que estão blindados com aquilo que vossas excelências vão decidir pela soberania. Vossas excelências são a representatividade do soberano criador, autor, construtor e artista de todo o universo. E eu não vim contar a história da carochinha. Eu vim aqui ratificar 95% da fala da doutora promotoria, discordar apenas de 5%. E atentem para o que eu vou falar. Discordar apenas de 5%. Primeiro, porque o fato existiu. Há uma vítima. Faleceu. Houve uma quebra de uma organização ali onde ele vivia. Quando vossas excelências são convocadas para julgar os crimes dolosos contra a vida, é porque vossas excelências, como sociedade, foram afetadas por uma perda. Uma pessoa que tinha ali uma profissão, salvo engano, era eletricista. Então, nós nos raiamos a cada um ter um passo do dever social. Aí, quando há aquela quebra, aquela ruptura de alguém que tem essa responsabilidade, a sociedade em si ela sente o impacto. Por isso que são convocados para julgar
o ferimento, a ferida que o doutor promotor falou. Essa ferida que ainda está aberta. Isso que vossas excelências estão. O Wagner foi morto a tiro covardemente. Porque a prova documental diz isso. Ele foi atingido com 4 disparos. Inclusive a curta distância. Nós temos aqui testemunhas que foram ouvidas, que fizeram a repaginação daquilo que já foi falado pela doutora promotoria. Que houve a discussão no bar entre o Ceará, Zé Rodrigues, o Zé Ceará, o Ceará, e que uma das testemunhas, que é o irmão do Terrinha, dono do bar, falou aqui, eu vou provar que ele falou, embora ele não tenha condições hoje de ratificar na íntegra a fala, ele reconheceu a sua assinatura, que não é apócrifa, é dele, ele atestou diante da promotoria, da pergunta do outro promotor e da minha pergunta, que a assinatura era a dele. Ali ele fala que uma pessoa chamada Edelmi, ela tomou a faca do Wagner. E ali tinha um conflito. Ali gerou um conflito. E os holofotes indicaram como sendo o meu cliente ali, o pressuposto suspeito. Porque alguém falou que ele estava ali e portava arma. Ali havia um conflito triangular. Aí o promotor adiantou, não, agora a defesa vai falar que foi aquele morto que matou o Wagner, que aí o morto não pode se defender. Eu não vim aqui apontar quem foi que matou o Wagner. Eu não sou acusador, eu não tenho essa função. Eu não tenho a função de apontar quem fez. A minha função, como defensor, e faço isso de forma ferrenha, é defender o meu cliente. Dizer que não há prova, uma sequer, ainda que anêmica, que ele tenha praticado o fato delituoso. Mas que o Ademir, ou Edelmi, quando convocado para uma avaliação na delegacia, ele foi faltoso. Ele não foi um cidadão de ir lá e prestar o seu depoimento, de esclarecer para a autoridade policial o que tinha acontecido naquele bar. Porque o irmão do Terrinha, dono do bar, havia falado que ele tinha tomado a faca. E ele tinha se aproximado dele. Não diga que eu tomei a faca, porque eu posso ser preso. Por que ele pode ser preso? Não é incumbência da defesa do acusado. Seria incumbência da autoridade policial persistir, perquirir, procurá-lo para que ele explicasse esse buraco, esse vazio e essa dúvida que é mortal de quem foi que matou o Wagner. Ah, mas foi em 38. Não, eu não estou dizendo que foi o 38 do José Rodrigues, mas eu estou dizendo que foi um 38, como se tivesse só um 38 fabricado no mundo. A doutora promotoria, com a máxima vênia e respeito, veio dizer aqui que o meu cliente tinha negado que ele tinha uma arma. Ele falou aqui que ele tinha uma arma para se defender, porque o local que ele morava era perigoso. Ele falou aqui. Qualquer dúvida a gente repagina, porque ele falou. Ele falou que quando ele chegou do serviço, a polícia foi lá e perguntou se ele tinha arma. Ele disse que tinha. E que ele foi conduzido à autoridade policial e a arma foi apreendida. E que, inclusive, 6 cartuchos, dentre eles, 5 intactos e 1 deflagrado. Ele falou aqui, na tarde deste dia.
Ah, mas a defesa me interrompe e eu permito a parte, mas eu não estou falando aqui do confronto balístico. Eu não estou falando disso ainda. Eu só estou falando que o 38 foi apreendido. Sim, e daí? Com respeito às Marias, quantas Marias nós temos no mundo? Então, e o 38 foi apreendido. Estava na casa dele. E daí? Aí nós vamos aqui? Nós vamos disputar no grito, é? É porque nós apartamos a promotoria, aí altivez, aí vem adrenalina, é no grito. Eu também sei gritar. Mas com a deferência, o respeito que eu devo ter com Vossas Excelências, eu quero indicá-los a desempenhar o papel. Vossas Excelências já receberam peso, que estão ou na mão direita ou na mão esquerda. E eu vou dar-lhes um peso. E eu peço que esse peso seja o peso da justiça. Sobrepesem. Porque quando a balança ela tem um pêndulo, ela é enganosa. E o nosso soberano diz em Provérbios 11 que a balança enganosa é abominação para ele, mas que o peso justo é o seu prazer. Ó, determinem o prazer na mão do Criador. Foi, Wagner. O falecido? Foi José Rodrigues que matou. Me diga aqui a prova, cabal, testemunhal, documental. Se foi, não tem. Ah, mas é porque eu vou provar aqui que o advogado se atrapalhou, que o advogado aqui confessou pelo acusado, que não era. Ele vai vir aqui. Olha, eu nunca vi a defesa técnica, a fala, a sustentação oral de um advogado ser permissiva para uma confissão, até porque uma procuração, segundo o Código de Processo Civil, ela dá poderes vários, exceto para a confissão. Aí a outra promotoria, está aqui a procuração que ele assinou em 2020 e o advogado da defesa técnica vai e confessa que seu cliente praticou, mas praticou excludente de licitude. Aí agora que onde que um advogado pode confessar? Onde é que um terceiro confessa por outra pessoa? Me diga se isso aí foi criado no Brasil, nessa legislação, que eu faltei essa aula. Eu vou explicar essa atecnia, essa confusão da informação, de que eu lavrei uma defesa explicando que ele estava cobertado pelo manto da excludente ilicitude. Eu vou explicar, revelar. A responsabilidade é de vocês. Eu gosto de debate assim, caloroso, com todos os jurados, assim, olhando para o advogado, porque há uma dúvida que impede Vossas Excelências. Porque quando não há dúvida, os jurados ficam divagando em dimensões intergalácticas. Mas eu vejo aqui piamente a curiosidade do que é que eu tenho aqui para ofertar como tese defensiva do José Rodrigues. Eu, como sociedade, eu preciso, necessito da atuação da promotoria para que nós tenhamos os nossos direitos garantidos. Ai de nós, se não houvesse esse tripé. A figura de um homem investido da jurisdição, que é o poder de dizer quem é que tem direito. A figura da promotoria, que defende os interesses coletivos, difusivos, menores incapazes. O pai da ação penal e a atuação da advocacia. Essa triangular, ela vai dizer que houve um fato e vai investigar, talvez não seja verdade real ou verdade real aproximada. Mas alguém tem que dizer se alguém fez alguma coisa. E é nesta tarde aqui que isso vai ser resolvido. Com a decisão singular, separatista, unânime, soberana, insolúvel de Vossas Excelências. José Rodrigues foi preso, não foi numa blitz policial.
Uma viatura na cidade de Maranguape, no estado do Ceará, Maranguape é a terra de Chico Anísio, estava a diligenciar em busca de um veículo que havia sido furtado com características similares à do veículo do José Rodrigues, que estava estacionado aqui em frente à sua casa. Aí a viatura passa, tem um veículo palio. Vamos abordar? É porque ele está procurando um palio que foi furtado. Aí me dê aqui o documento do seu carro, me dê sua identidade. Aí sequer ele sabia que constava um mandado de prisão. E os policiais tiveram que dar uma prisão. Claro, dever de ofício, não poderiam prevaricar. Apresentaram a autoridade policial, confirmado o mandado de prisão em aberto, porque estava esse fato aqui pendente, porque ele tinha se mudado para Fortaleza sem prestar conta com juízo de que haveria de se mudar, e que se houvesse um chamamento, ele seria achado lá em Caridade, ou na Itatira, ou no Maranguape. Faltou esse compromisso social e cidadão, que eu também vou explicar. Aí a doutora perguntou, como é que o HC, que a doutora aqui, ela não solta. Aí eu quis apartear, mas não vou apartear. Não vou deixar de desenvolver a fala dele com serenidade, porque eu gosto de ser bem incisivo, cirúrgico, simplório. Alegar que a juíza não queria soltar o meu cliente é deveras assim, eu não vou falar de deslealdade processual, desnecessidade processual. Porque quando eu digo que a juíza lá, em que eu pedi a soltura, ela não quis soltar, porque ela é assim, aí eu trago para vocês, excelências, que o meu cliente é um monstro. Isso é um discurso de autoridade, mas não a parte E. Quando eu vou lá na defesa técnica do acusado e digo, olha, o advogado está falando assim, para mim também é discurso de autoridade. Porque se a promotoria não pode falar da sentença de pronúncia, a promotoria não pode dizer o douto magistrado convencido do indício de materialidade com arquivos mínimos pronunciou. Então, se pronunciou, ele é culpado. Não pode, é discurso de autoridade. São duas fases. Nós estamos na segunda, tentando ratificar a primeira, buscar os indícios mínimos e conectivos para saber se o fato aconteceu, como é narrado lá na fase do inquérito policial, conforme o artigo 155 do CPP, que toda a fase pré-processual ela tem que ser ratificada e investigada aqui no plenário, que é a segunda fase. Senhor serventuário, por bondade e presteza. Página 99. Eu acredito que está bom, né? Não sei. Vossa Excelência pode perguntar ao jurado se está. Consegue ver? Sim. Aqui é o depoimento do Edmar Otaviano, que Vossas Excelências viram aqui, o irmão do Terrinha, que é o proprietário do bar, que diz que estava em serviço, que chegou à noite do bar e que o Edmar já estava lá, e que acompanhou uma parte da confusão que acontecera entre o Ceará e o falecido Wagner. Ratifica seu depoimento prestado, acrescentando que na sexta-feira, o depoente estava trabalhando no bar de seu irmão. Eu vou adiantando aqui algumas linhas. Quando chegou Ademir, que chama-se realmente Adelmir, são dois codinomes. Ou ele é Ademir, ou ele é Adelmir. Ele era, que ele faleceu. Sendo que este falou para o depoente que não falasse que Aldemir havia tirado a faca da mão de Wagner, pois senão iria ser preso.
E falou também que ele não tinha batido em Wagner. Pronto, eu me satisfaço com isso aqui. O irmão do Terrinha veio dizer que daquela confusão que quase foi generalizada, porque tinha José Rodrigues, tinha a figura do Terrinha, o dono do bar, que chegou depois, e do Edmar. Que havia se falecido, fora o Wagner, que havia tomado a faca e que estava preocupado que se ele fosse chamado na delegacia, não dissesse que ele tomasse a faca, que ele tinha tomado a faca, que ele poderia ser preso. Aí são conjecturas, ilações, gêneros de que alguém, afora o acusado José Rodrigues, também pode ter praticado o crime, porque ele não teve responsabilidade social para aparecer na delegacia para fazer uma cariação. Porque se ele for chamado para cariação, a autoridade policial tinha dúvida. E ela indiciou o José Rodrigues porque a ausência dele proporcionou isso. O delegado não foi perspicaz, ele não teve a audácia e a perspicácia de continuar na perquisição do verdadeiro acusado, que eu não sei. Acreditava o promotor que eu li aqui, ó. Foi esse aí que já morreu, que não está aqui para se defender. Coitado dele, não! Não é a minha incumbência. É a incumbência da autoridade policial instaurar um inquérito policial, cumprir os prazos, informar o juízo, cumprir as diligências requeridas pelo Ministério Público, ofertar o relatório, emendar o relatório, editar o relatório, indiciar, opinando ou não, como sendo a pessoa cometedora do delito. Ah, mas ele tem que provar que ele foi torturado. Me diga alguém que é vítima de tortura que consegue provar que é torturado. Porque a tortura, ela é similar aos crimes sexuais, ela é praticada na clandestinidade, o algoz sem brasão, a força estatal, para extrair da boca do torturado o que ele quer. E sabe de onde é que vem a tortura? De quando a igreja era Estado, que amarrava o braço de um lado, amarrava o braço de um outro, e dizia, você é um macaco, confesse. Como é que... Vossas Excelências hoje estão incumbidos de um mister e eu, de fato, não gostaria de estar incumbido, que é, de fato, a possibilidade de julgar o indivíduo. Independente da acusação que esteja sendo posta aqui hoje, embora nós sabemos que se trata de acusações graves, a vida de fato foi tirada, a materialidade do crime de homicídio existe, tanto que nós temos o laudo cadavérico que atesta que o senhor Wagner deu a ordem. Covardemente, como ressaltado pelo nobre doutor Cícero. Entretanto, Excelências, nós devemos nos ater a aspectos inerentes a esse processo, como já bem ressaltado pelo doutor Cícero, referente à possibilidade de existência de prova suficiente para que nós possamos atestar, sem dúvida nenhuma, de que esse crime foi realizado, foi cometido pela pessoa do acusado. Outro promotor de justiça fez uma brilhante explanação sobre os seus argumentos, mas ainda assim, embora ele tenha criado uma retórica, tenha puxado peças processuais e tenha formado ali uma anedota, como ele falou, uma história, mas ainda assim resta no íntimo de cada um de nós a figura de uma dúvida. Se de fato a pessoa do Zé Ceará cometeu o crime de homicídio contra Wagner. Primeiramente, eu gostaria de falar a respeito da personalidade da vítima. O promotor fala que era um bebinho que estava bebido uma grande quantidade de álcool, discutiu ali, mas não. Estava embriagado? Estava, muito embriagado. E armado. Armado com a faca.
foi pro bar, derramou a cerveja de uma pessoa que estava bebendo ali e armado. E estando armado, armou uma confusão no estabelecimento. Ora, qual bebinho frágil, tomado pelo álcool, se entope de bebida alcoólica e coloca uma arma sem a intenção de fazer algo contra outra pessoa. O cara colocou uma arma, uma faca na roupa, se embriagou e foi atrás de confusão. Ora, o histórico da vítima, como ressaltado, inclusive, pela esposa dele, e disse que a convivência de 13 anos não era boa. Por que que não era boa? Vítima de violência doméstica. Quando ela era vítima de violência doméstica? Quando Wagner se alcoolizava. Quando Wagner se alcoolizava, ele adquiriu uma personalidade de brigas. Tanto que a testemunha aqui, depois aqui, o proprietário do bar, que tomava conta do bar, informou. Não, ele várias vezes chegou lá brigando. Toda a vida ele armava briga com pessoas. Quando ele se alcoolizava, ele vinha e armava briga. Ele vinha armado para o bar do senhor, ele comparecia armado, muitas vezes cheguei a ver a vítima armada. Ou seja, denota-se uma personalidade violenta. Uma pessoa que tem a capacidade de, a qualquer momento, estando sob efeito de álcool, arrumar uma confusão com quem quer que seja. Ele sai do bar, depois que o acusado vai embora, segue seu caminho para o sentido de casa. O que é que comprova-se? Da mesma forma como ele conseguiu arrumar uma briga dentro do bar, ele não conseguiu arrumar uma briga também com uma pessoa no trajeto de casa? Onde é que está isso? Como a gente pode negar que isso não aconteceu? Porque se ele estava embutido na intenção de arrumar uma confusão dentro do bar, ele pode facilmente ter armado uma confusão também no caminho de casa. E lá pode ter sido executado por uma outra pessoa. E naquele tempo, muitas pessoas, antes do Estatuto do Desarmamento, tinham o hábito de andar armado de revólver, e o armamento que era utilizado naquele tempo era o revólver 38, que era o mais fácil. Então, diante dessa personalidade do acusado, da vítima, nós verificamos